Pronto, olha, há muitas formas de abordar o tema da criação e evolução, não é? Normalmente eu começo sempre por aquilo se aquilo em que nós acreditamos importa. Eu acho que esse que é o ponto crucial. Se calhar não será tão crucial o sabermos o que é que diz uma teoria, o que é que diz outra teoria, mas aquilo em que nós acreditamos. Porque, por norma, há duas formas de ver o mundo. Há duas formas de ver o mundo. Há dois caminhos, não é? Já diz assim a palavra do Senhor. E há aquelas perguntas, não é, que são básicas, existenciais, podemos dizer assim, como, por exemplo, como chegámos aqui, porque estamos aqui e para onde é que vamos? E dependendo da forma como nós encaramos o mundo, nós vamos ter uma resposta para estas questões. E então nós vamos ver então que há dois caminhos, que há duas formas de ver as coisas, uma que é a que a Bíblia nos apresenta, certo? E a outra que é a que a evolução nos apresenta. E o que eu acredito é que a visão que nós temos então do mundo, se é uma visão evolucionista ou uma evolução, ou uma visão criacionista, isso vai moldar o nosso dia-a-dia, vai moldar as nossas atitudes, vai moldar aquilo em que nós investimos o tempo e também vai moldar o nosso futuro. Interessa o que nós acreditamos? A mim interessa. É a integridade da palavra de Deus que está em jogo, é a integridade do Senhor que está em questão. Porque se nós não confiarmos na Bíblia, e no primeiro livro, se no primeiro livro nós temos logo que há uma parte que não é verdade, então em que é que nós podemos confiar? Em que é que nós podemos acreditar? Podemos acreditar que houve uma inundação mundial? Podemos acreditar que Abraão existiu? Podemos acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Portanto, para mim passa por aquilo em que eu acredito interessa. No meu processo de conversão, eu sou professora de Biologia e dediquei-me um bocadinho no início à procura de conhecer melhor e de saber que argumentos é que existe para um lado e que argumentos é que existe para o outro. Porque para mim, eu parto deste princípio. Se a minha Bíblia não é verdade, se tudo que lá está não é verdade, então eu não quero ser cristã. Eu não quero seguir um livro mentiroso. Eu não quero seguir um livro de meias verdades. Eu não quero seguir um livro em que eu tenho de escolher algumas partes para serem verdades e para outras para serem mais ou menos. E embora não soubesse o que queria ser no princípio, eu gosto mesmo de ser professora, ponto. Acho que não me via a fazer só outra coisa. Gosto desta vertente, poder influenciar vidas. Um professor, fala-se muito em influências, não é? No mundo digital, eu acho que um bom professor pode ser um bom influenciador. Assim como um mau professor é um mau influenciador, não é? É um influenciador, seja para o bom ou para o mau, depende do tipo de professor que for, não é? E olha, pronto, e pelo que eu... Conta-me agora então, porque eu também sei, não é, que tu conheceste Jesus com 27 anos, ou seja, tu casaste com 26, não é? Já eras professora. Vamos lá ver. Nós aceitámos a Jesus mais tarde, nós dois. Mas a minha mãe já era crente. Sim. A minha mãe já era crente, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha ido à igreja. Okay. Aliás, a tua mãe foi a primeira a se converter na tua família? Sim. Eu até costumo dizer, tinha a mania que era fina, não é? Andava na universidade, não é? E então há muitas igrejas em Braga, mas havia uma igreja em Braga que era na Avenida Central, e eu de vez em quando ia lá, quer saber o que é que a minha mãe anda a fazer, a ver se ela anda em maus caminhos, não é? Portanto, e acabei por ter contacto, e acabei até por no meu íntimo até ter aceito, aceito e não aceito, como é que eu hei de explicar? Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Quando eu comecei a perceber que as coisas até faziam um bocadinho de sentido, como eu sou um bocado racional, comecei a pensar, pronto, eu sou uma pessoa de convicções, como é que eu hei de explicar? Eu ou entro no assunto ou não entro. No limbo para mim não existe, ou é ou não é. O meio termo é uma coisa dúbia, sabes? A palavra do Senhor diz para nós não sermos insócios, não é?
Então, um meio termo não existe muito para mim. Eu lembro-me que na altura tinha um diário e que eu escrevia assim, pá, isto faz sentido. A minha vida é muito boa, caramba. Na universidade, tinha a liberdade toda, podia ir onde quisesse, fazer o que me apetecia, sem ter nada de entraves. E eu percebi, desde o início eu percebi, que quando tu te comprometes com Cristo, se tu te comprometes, tens de comprometer por inteiro. Tem de ser por inteiro, tens de entrar tudo. Não pode, é aquela coisa, é umas coisas sim e outras não. E então eu lembro-me de eu escrever na altura, não, isto para já não é para mim, porque eu quero continuar na minha vida. Eu não quero fazer a minha vida e pensar que eu não devia estar a fazer isto. Portanto, optei por não me comprometer, porque eu tinha a noção que no dia em que eu me comprometesse, era por inteiro. Era para mudar completamente a vida, não é? Para ser diferente. Logo desde o início, mesmo ainda antes de me comprometer, eu já tinha percebi logo que no dia em que fosse, se eu algum dia fosse, porque na altura não pensava que ia mudar, não é? Se algum dia fosse, não podia ser plantado. Tinha de ser por inteiro, que foi o que depois aconteceu mais tarde. Está certo dizermos que tu dobrastes quem tu és só diante de Deus? Ora, como diria a minha mãe, ainda tenho aqui umas arestazinhas para limar. Isso sempre. Mas sim. Mas sim, mudei muito mesmo, muito. Agora, há muita coisa, não é? Não é? A minha mãe, que me conhece melhor, costuma dizer, pois é, mas ela ainda tem ali algumas coisas que ainda precisa de mudar. Isso é um processo, não é? Isso é um processo. É um processo. Ele acaba por mudar tudo, não é? Acaba por mudar a nossa maneira de ver a vida, acaba por mudar as nossas convicções, não é? Acaba por mudar, olha, a maneira como nós queremos criar os filhos, acabou por mudar absolutamente tudo. E nós somos daquelas pessoas que é mesmo por inteiro, sabes? Que nós, no infantário, por exemplo, nós dizíamos, os nossos filhos não participam nisto, não participam nisto, não participam nisto. Chegávamos lá, não gostávamos da música, assim, vai-me desculpar, isto não é música para crianças. Mas outros pais ouvem em casa, assim, eu não quero saber o que é que os outros pais ouvem, isto é um local educativo, para educar. Se há pais que deseducam em casa, nós estamos perfeitamente tranquilos. Dentro de uma escola, tem de se educar. Olha, e depois tenho umas filhas também são de pelo na venta, não é? São do norte, não é? Tal coisa que tu dizias há bocadinho. Eu recordo-me da Beatriz, quando nós mudamos aqui para Felgueiras, ela teria entre os 3 e os 4 anos. E aqui no infantário havia o Halloween, não é? E ela com 4 anos disse assim, não, eu não sou bruxinha não, eu sou de Jesus. E isso faz de mim uma mãe orgulhosa. Faz de mim uma mãe orgulhosa, porque numa criança maior, não é? Mas numa criança tão pequena, fazer aquilo que nós dizemos, não é? Incorporar os ensinos e não ter vergonha. Pronto, as coisas acabam por acontecer por um conjunto de situações. Uma das coisas, em primeiro lugar, é que nós éramos dois, tínhamos filhos pequenos. Aliás, uma nasceu enquanto o Vítor estava a fazer o seminário, e eu tinha entendido que essa não era a hora de eu fazer o seminário. Eu tinha entendido que essa era a hora do bastidor, era a hora de estar mais com os miúdos, para o Vítor poder, não é? Poder estar a fazer, porque os dois em conjunto não teria sido possível, não é? Depois, a tal coisa, cargos e títulos também nunca foi coisa que me moveu, porque eu sempre trabalhei na igreja em tudo, ainda hoje. Eu ainda hoje faço parte da equipa de limpeza. Eu costumo dizer que eu não peço nada a nenhum irmão que eu não faça também. Para mim, não há trabalhos na igreja, nem melhores, nem piores, nem mais importantes, nem menos importantes. Eu não peço nada que eu não faça.
Até porque, sei lá, quando nós estamos a palavra do Senhor e quando nós vemos ali em Atos e tudo que o Senhor diz, ele diz que nós estamos aqui para servir, não é? Uhum. Se não estamos aqui para servir, é para fazer de tudo. Por isso é que, pronto, sou pastora porque diz lá pastora, não é? Mas não é isso propriamente que me move, certo? O que me move é realmente poder ajudar, poder participar, poder de alguma forma ajudar alguém, poder também ajudar o meu marido no ministério, não é? Porque é ele que está à frente no ministério, ser uma ajudadora. Eu entendo que para ti tenha sido importante o fazer o seminário e depois disso também não quero dizer que como consequência de foste ordenada ao Ministério Pastoral, e entendo que seja importante ter o seminário, mas tu achas que foi o facto de teres feito o seminário que te levou para o Ministério Pastoral ou foi algo diferente? Como é que eu hei de dizer isso? Uma coisa não invalida a outra. Vamos começar por este princípio. Na nossa igreja não há pastores sem seminário. Portanto, não há ordenação ao ministério. Essa é uma regra, essa é uma regra. É uma regra. É uma regra. Não há ordenação Sim. ao ministério. Não aconteceria se não tivesse o seminário. E eu também concordo que isso é Pronto, importante. porque não se é porque se é esposa ou porque é marido ou porque é tio ou primo, não é? Sim, mas tu achas que é o seminário que forma o coração de um pastor? Não. Fazendo a pergunta de outra maneira. Não. Será que todos os seminaristas vão ser pastores? Ou poderíamos também falar assim, não é? Esperemos bem que não. Porque algum... Desculpa a minha sinceridade. Já chegaste ao ponto. Porque nós vemos, quer dizer, nós todos temos olhos, não é? Todos temos olhos, todos nós conhecemos pessoas que fizeram o seminário e outras que estão a fazer, não é? Algumas nas quais nós reconhecemos até que têm ministério pastoral, não é? E há outras pessoas que muitas vezes são ordenadas e que não têm ministério pastoral. Deus acho que tem outros planos para elas que não esse. Porque, como diz o meu marido muitas vezes, para ter um ministério pastoral, tu tens de gostar de cuidar. Tens de gostar de cuidar. Não passa só por conhecer a Bíblia de fio a pavio. Eu não conheço a Bíblia de fio a pavio. Não passa só por aí. Para ser pastor, tu tens de ser um cuidador. Tens de ser alguém que ama os outros, que ama servir, que ama ajudar, que ama tirar, como é que costuma dizer, lá, narrar das ovelhas, tirar lá as catotas, não é? E que tem paciência. Como é que tu queres ser lembrada? Numa frase? Pode ser uma frase. Quantas palavras? Chegam 3? Se tu quiseres, imagina que é a tua lápide. Aqui jaz alguém que amou o Senhor.